o Botafogo é campeão carioca de 1932, com o Vitor jogando todos os jogos. E o Botafogo com grandes goleiros, você veja, o Aimoré Moreira, o Ari, que nós estamos falando aqui, e o Oswaldo Baliza jogaram seleção carioca, seleção brasileira, os três. E começou uma subida assim, meio meteórica, porque em 73 ele já foi convocado para a seleção brasileira. E fala aí, galera, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Estamos de volta para mais um episódio. E os meus parceiros Marcelão, agora sim, Marcelão, pô, e o Roberto Narral, que também não tem erro, Narral. A gente vai começar contar 3 historinhas hoje, sobre um episódio anterior, ou 2 episódios anteriores, já nem lembro mais, nós contamos episódios, historinhas sobre ponteiros do Botafogo, né? Ponta direita do Botafogo, foi bem legal. O pessoal curtiu bastante, falamos sobre o Menezes, que é um cara lá de trás, que quase ninguém conhece a história do Menezes. Aí Marcelão contou a história do Rogério Bailarino, o pessoal curtiu muito. Pô, Rogério Bailarino arrebentando. Roberto Narral falou sobre o Elinho. Contamos uma relação de ponteiros com a seleção brasileira, né? Seleção brasileira principal, de base, bom, enfim. E hoje a gente vai contar historinhas, vamos trazer 3 personagens do gol alvinegro, 3 goleiros do Botafogo. É isso aí, Marcelo. Vamos contar a história de 3 goleiros. E aí, antes de que alguém possa já imaginar alguma coisa, nós temos no início da nossa playlist, cara, uma história, um episódio dedicado exclusivamente ao manga, cara. Ao nosso manga, eterno manga. Tá tudo fatiado, tem o episódio inteiro. Foi um dos primeiros episódios, o episódio está lá escondidinho, a gente nem divulgou. Pô, se você for assistir, talvez você vai se sentir quase com um ineditismo, porque a gente nem divulgou direito esse episódio. E tem muita coisa sobre o manga. E qual é o critério? A gente resolveu trazer 3 goleiros com contextualizações completamente diferentes, 3 goleiros de um nível muito bom e que precisavam, que a gente acha que merecem ser lembrados pela torcida do Botafogo. Beleza? Então vamos começar a nossa trajetória. Bom, mais uma vez, para variar um pouco, mais antigo. Marcelo, mete bronca na nossa maquininha aí, ó. Ai! Caramba, chegamos, a maquininha do tempo chegou. Cara, a maquininha do tempo chegou ao ano de 1929. Mas o ano de 1929, ele vai ser só uma referência de um start. Start de quê? Ou, aliás, de quem? De um cara chamado Victor Correia Gonçalves. Cara, quem é esse sujeito, hein? Bom, o Vitor Gatinho. Melhorou? Ainda não? Então tá. Esse sujeito é um dos maiores goleiros da história do Botafogo Futebol Clube. Aí você vai falar assim, o Edu sempre fala que fulano é um dos maiores, o que eu posso fazer? O Botafogo tem um monte de grandes personagens. E a história do Vitor é sensacional, porque, de fato, ele foi um dos maiores goleiros da história, não só do futebol do Botafogo, mas do futebol do Brasil. Pô, exagerado. Só não, você vai saber por quê. A história do Vitor, como jogador de futebol, ela é muito curta, ela é meteórica e ela é espetacular. Eu falei de 1929 porque o Vitor chega ao Botafogo como atacante. Ele começa bem jovem, com 17 anos. Ele chega para os terceiros quadros, jogando ali com a molecada, jogando de atacante. Porém, o Botafogo tinha um personagem absolutamente espetacular no clube. Internamente era uma figura gigantesca, que inclusive muito amigo do Carlito Rocha, e os dois depois viraram rivais. Que personagem é esse? O Canela, que o Jô Soares sempre tinha orgulho de falar que era tio dele, né? Então o cara contava qualquer coisa de futebol, o Canela, meu tio e tal. Pá. Beleza. O Canela era uma figura importantíssima dentro do Botafogo. E o que o Canela tem a ver com o Vitor? Tudo.
Canela mudou a vida do Vitor. O Canela começou a ver o Vitor treinando, viu o porte físico e falou: Bonitão, chega aqui. Vou te dar um toque. Você sabe agarrar? Não? Ele, não sei, experimenta. Você tem um porte físico legal, viu que você é ágil. E o Vitor gostou da ideia, começou a treinar. Começou a treinar e começou a encantar. Ele rapidamente pegou a titularidade dos terceiros quadros, que era o terceiro quadro do Botafogo, tinha o time principal, o time secundário, que não era time de juvenil, não. Era tipo time de reservas, né? E o terceiro time misturava a garotada do juvenil com os reservas. Ele começou a assombrar. Então eu falei, 29, já vou dar um salto. Botafogo é campeão em 1930. O Vitor estava lá atrás, ninguém dava a mínima para ele. Botafogo é campeão em 1930, com um título extraordinário que a gente vai falar, vai ter um episódio sobre esse título de 1930, com um goleiro chamado Germano Boettcher Sobrinho. Germano foi o goleiro titular, jogou todas as partidas e tal. E beleza, e o Vitor está lá, quietinho, ninguém falava nada. Ao mesmo tempo, o Botafogo tinha um goleiro surgindo chamado Pedrosa, Roberto Gomes Pedrosa, né, que depois faz muito sucesso em São Paulo, se torna jogador, goleiro importantíssimo do São Paulo, inclusive presidente do São Paulo depois. Beleza. Então, Germano e Pedrosa começaram a se revezar no gol em 1931. E o Vitor, ninguém falava do Vitor, o Vitor estava quietinho lá no canto dele, beleza. Muito bem. O Botafogo vai fazer uma excursão ao Rio Grande do Sul. Beleza, uma excursão invocada. Só que ele vai todo quebrado para essa excursão, porque 3 dos seus grandes jogadores, Carvalho Leite, Nilo e Benedito, só jogador de Copa do Mundo, né? Eles vão reforçar o Vasco a uma excursão fantástica que o Vasco fez à Europa. E o Botafogo ainda vai meio quebradinho também. Alguns outros desfalques, probleminhas, o Pamplona estava gordo, enfim. E outro desfalque foi o Pedrosa. O Pedrosa contraiu uma doença e não dava para ele ir. O Botafogo, então, bom, eu tenho o Germano e tenho. Não, aquele garoto é muito novo. O Botafogo vai e faz um convite para o Silvio, goleiro do América, ir no lugar do nosso Pedrosa. E Germano e Silvio vão, e o nosso Vitor, garoto, 1931, 19 anos, está lá treinando. Muito bem, o Botafogo faz uma excursão bem legal, volta e vai fazer um amistoso contra a seleção paranaense, aqui no Rio de Janeiro. Bem desfalcado o Botafogo, porque além daqueles malucos que estavam lá com o Vasco, o Botafogo, o Martim Mestre da Silveira fica no Rio Grande do Sul, que ele era do Sul, o Otacílio também fica, aí o Benevenuto vai para o Espírito Santo. Quer dizer, vem uma leva aqui para o Rio de Janeiro, totalmente quebrada, e vai fazer uma amistosa com a seleção paranaense que estava excursionando aqui. Muito bem. E aí, cara, o que acontece? O nosso bravo Pedrosa ainda não estava recuperado. O Germano vai para o gol e o Nicolas Ladani, que era o treinador húngaro do Botafogo, campeão, vira para o Vitor e fala: olha, você vai ficar no banco. Ah, beleza, fiquei no banco. Cara, começa o jogo, o Germano mal pra caramba. Tava mal, tava entregando meio que a paçoca, a ponto do Ladani virar para o Vitor no primeiro tempo e falar: entra aí, Bruno, então, vamos experimentar. O bagulho já tá esquisito, os caras já meteram 3. E o Vitor entra e, cara, começa a fazer umas defesas ali que começaram a impressionar o húngaro ali. Bom, o Botafogo perde esse amistoso por 4-2, muito em função das paçocadas do Germano, né? Mas enfim. E logo depois tinha um outro amistoso, um amistoso contra o Flamengo, um amistoso que os dois times estavam muito modificados. Muito bem, Pedrosa volta. O Pedrosa volta, o Germano estava meio de farol baixo, não estava muito bem e tal, e Pedrosa vai para o gol e o Germano fica no banco. O que acontece, meu amigo? O Pedrosa, que lembra, estava doente, não foi para a excursão e tal, o Pedrosa quebra a clavícula. Ele sofre uma fratura na clavícula e entra o Germano. Bom, beleza. O amistoso rola, de boa. Só que quando termina o amistoso, que foi uma derrota, o Botafogo perde esse jogo por 2-1, o time Botafogo total desfigurado, tá, gente? Bom, os caras não podem mais contar com o Pedrosa. E aí o Germano inseguro, o Ladani olha para o Vitor e fala assim: vem cá. Não tem a camisa 1 porque não tinha numeração. Fala: a camisa de goleiro é tua. E o Vitor, com 19 anos, começa no gol do Botafogo em 1931. E a partir daí, ele não larga mais, até ter problemas pessoais e resolver, problemas particulares e resolver sair. Cara, a carreira do Vitor começa a galopar. Ele segue o campeonato de 31, 19 anos, tá? 19. Ele era de janeiro de 1912.
e fechando o gol. Fecha o gol, vira o ano de 31, começa 32, os caras olhando aquele garoto e falam, que é isso, cara? E o moleque começa arrepiando geral, a ponto de, em 1932, ganhar a condição de titular absoluta e ser convocado para a seleção brasileira. Que, na realidade, essa seleção brasileira é uma seleção carioca, a seleção da AME, na Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que vai defender o Brasil, a Taça Rio Branco, a famosa Taça Rio Branco contra o Uruguai. Beleza. Quem é o goleiro? Vitor começa na reserva, nos treinos e tal, e os caras começam a olhar, pô, esse garoto, hein? Vamos botar esse garoto? Pois é. O Vitor é o maior destaque da grande, imensa conquista do Brasil no Uruguai. Que Uruguai é esse? O campeão mundial de 30, amigo. Essa foi considerada a primeira grande, imensa, enorme vitória do Brasil no exterior. E o goleiro era o Vitor Gatinho, que já tinha completado 20 aninhos. Pois é, ele volta para o Botafogo com a moral no teto. O Botafogo é campeão carioca de 1932, com o Vitor jogando todos os jogos. E aí vem 1933. 1933, o Vitor ele chega ao estágio de o grande goleiro do futebol brasileiro, pela conquista do Rio Branco. Vem o Campeonato Carioca de 33, acontece o quê? Botafogo bicampeão, e o Vitor joga todos os jogos. Só que aí acontece um pequeno problema. Havia uma grande confusão no futebol do Brasil, né? Rio e São Paulo era o Brasil, do início da tentativa de profissionalização. E essa profissionalização ela acaba afastando o Vitor do Botafogo, porque ele começa a ser cortejado por vários times, ele sai do Botafogo, assina com o América, mas ele falou o seguinte, eu assino com o América, mas eu não quero ser profissional, porque tinha uma classe de não amador, tinha classe de amador, não amador, profissional, uma confusão danada. E ele assina e fica treinando no América. E nisso, essa história a gente já contou, o Botafogo fica escanteado na liga, na ANEA, sozinho, é criada uma liga profissional e o Botafogo fica em 34 jogando numa liga vinculada à CBD. O que acontece, meus amigos? O Vitor sempre de olho no Botafogo. Ele não se vincula, ele estava vinculado contratualmente ao América. O Botafogo volta, a liga aceita a liga profissional, o Botafogo passa a adotar final de 1934. E aí, em 1934, o que faz o Vitor? Ele abandona o América, mesmo com o contrato, e volta para o Botafogo. Aí, a Liga Carioca de Futebol fala o seguinte, olha só, vamos marcar uma audiência, se você não vier, você vai ser desfiliado, você vai ser caçado. Sabe o que o Vitor fez? Nem apareceu. Ele foi caçado para poder jogar no Botafogo Futebol Clube. O Vitor segue, eu falei para você que ele volta em 34, né? Ainda há tempo de jogar as 2 últimas partidas do campeonato e ser tricampeão. O Vitor, no início de 35, ele segue como titular do Botafogo, absurdamente titular do Botafogo, só que aí começam alguns problemas pessoais, particulares, ele acaba parando de jogar. Ele para de jogar, mas não para com o Botafogo. Virava e mexia, ele apareceu no Botafogo. A ponto de, no início de 1940, já completamente fora de forma, o Botafogo teve um problema brabo com um dos goleiros, traz um goleiro da Bahia, num amistoso, contra um time argentino aqui, o negócio foi um vexame, e aí, cara, o Vitor completamente fora de forma, fala assim, peraí, deixa que eu jogo. E aí o Vitor faz um amistoso pelo Botafogo, e mais, o Vitor acaba integrando o time de amadores do Botafogo, tendo ainda a chance de ser campeão em um dos títulos do Botafogo. Essa história do Vitor que eu queria contar, você imagina, um cara que chega como atacante em 1931, assume o gol do Botafogo, porque o titular quebra a clavícula, o outro jogador não estava legal, e aí ele começa a voar abaixo, ganha 32, 33, sem perder uma posição, um jogo, ganha um título, Vitor joga 4 partidas pela seleção brasileira, tá, gente? E as 4 ele sai vitorioso. Então o Vitor Corrêa Gonçalves, o Vitor Gatinho, ele foi o primeiro grande, imenso goleiro da história do Botafogo de Futebol e Regatas. E esse nome, aliás, esse apelido, né? O Gatinho, que ele ganhou por causa da agilidade, da coragem, vai ficar eternizado, já é eternizado. Merecia lá um lugarzinho nesse muro imenso de ídolos do Botafogo. Vitor Corrêa Gonçalves, o Gatinho, o primeiro, top
top de linha do gol do Botafogo. Rapaziada, vamos passar agora a nossa linha, a nossa máquina do tempo para a década de 40. Vamos para a década de 40, anos 40. Ai. Fala, galera. Só não veio o túnel do tempo. O túnel do tempo ficou... Fala, galera. Beleza? Então, o jogador que eu vou falar aqui é um jogador que jogou no Botafogo nos anos 40. E nos anos 40, o Botafogo teve 3 grandes goleiros, mas 2 deles são muito lembrados. Aimoré Moreira, que já vinha da década de 30, e Oswaldo Baliza, sempre lembrado com o título de 48. Mas também teve um goleiro chamado Ari Nogueira César, também conhecido como Ari Fanho ou Ari Gaguinha, que fez muito sucesso no Botafogo e era um grande goleiro. Grande goleiro. Ele tinha um porte físico, não tinha um porte físico avantajado, né? Era de um porte físico meio pequeno, meio baixinho, mas tinha um futebol absurdo, era um goleiro absurdo. Ele era bem arrojado nos lances, ele saía com bastante virilidade nas bolas para pegar, para defender. E uma característica dele é que ele era, mesmo sendo um porte físico baixo, né? Ele era um grande saltador e ele conseguia, nas bolas altas, com saltos assim, espantosos, agarrar ou soquear as bolas. Então, ele era um goleiro de grande qualidade. E quando nós decidimos falar dos goleiros, escolher os goleiros, eu pensei exatamente nele, porque nos anos 40, ele sempre, vamos dizer assim, esquecido, e a gente tem que falar desse grande goleiro que foi o Ari, que nós vamos ver, chegou às seleções carioca, brasileira, mas onde começou? Né? Ele nasceu em Castro, no Paraná, em 13 de abril de 1918, isso segundo o registro de batismo, e ele começou sua carreira em 1936, no Coritiba, na base, chegando ao time principal em 1939, já como titular. E ele foi campeão em 39 com o Coritiba, também em 41, e um fato interessante, que já em 39, quando ele sobe ao Coritiba, se torna titular do Coritiba, ele também pega a titularidade da seleção paranaense. Existia, na época, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, e o Ari, ele foi o goleiro titular nos campeonatos de 39, 40 e 41. Em 39 e 40 chegou à semifinal, e assim, um fato muito interessante é que na semifinal de 40, o jogo contra o Rio Grande do Sul, que era muito mais forte do que a seleção do Paraná, ele conseguiu segurar o 0-0 e o jogo acabou indo para a prorrogação. Todos dizem que ele fechou o gol nos 90 minutos. Na prorrogação, o time já estava mais cansado, o Rio Grande do Sul com o físico mais inteiro, acabou classificando, indo para a etapa seguinte. O Botafogo se interessou pelo goleiro Ari em 1941. Ele chegou a visitar o clube em 1941. Ele conheceu o Palacete Colonial, ele conheceu o vestiário, junto com o Patesco, né, que era também do estado do Paraná, pelo menos os registros indicam isso, alguns outros dizem que ele não nasceu no Brasil, e a gente fica nessa dúvida, né? E veja bem, ele foi visitar General Severiano e quase acertou com o Botafogo em 41, mas não ficou e voltou para o Coritiba. Em 42, veio o Campeonato Sul-Americano de Seleções
e o Botafogo cedeu a Aimoré Moreira, que já estava, vamos dizer assim, para a época, né, para a época, já meio considerado um veterano, e também o goleiro Caju foi convocado. Esse goleiro era do Atlético Paranaense. E o Botafogo tentou trazer o Caju, mas as negociações não deram, isso após o Campeonato Sul-Americano, no início de 42. As negociações não avançaram, e aí o Botafogo acabou trazendo quem? A grande revelação do futebol do Coritiba, que era o quê? O goleiro Ari, que era o goleiro do Coritiba e da seleção paranaense. O Ari, ele vem para o Botafogo, junto com ele vem o ponta-direita Lucas, eles assinam com o Botafogo, ia acontecer uma partida contra o Coritiba, lá na capital paranaense, só que por motivo de datas, já estava perto de acontecer o torneio início e o início do Campeonato Carioca, acabou sendo cancelado esse amistoso, onde ele iria estrear contra o Coritiba nesse amistoso. Acabou não acontecendo, e aí a estreia dele foi exatamente em 12 de abril, na segunda partida do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Flamengo faz 1-0 aos 30 e tantos do segundo tempo, e já pensando que estava com a vitória, Heleno vai lá, faltando um pouquinho, e empata a partida. O jogo foi 1-1, e foi a estreia do goleiro Ari, em 42, no Campeonato Carioca. Ele só não jogou a primeira partida. A primeira partida jogou a Aimoré Moreira, e depois, todas as outras partidas, ele atuou. E ele foi tão assombroso no campeonato, com defesas boas, chamou tanta atenção, que ele foi convocado no final de 42 para a seleção carioca. E ele é um dos 3 goleiros que são convocados para a seleção carioca. Ele não chegou a jogar. A seleção ficou com vice-campeonato, perdeu a decisão para a seleção paulista, mas ele estava no elenco inscrito para a disputa desse campeonato brasileiro de seleções, já pela seleção carioca. É interessante que nos primeiros anos, 42 e 43, ele revezou o gol com o Aimoré Moreira. E depois, de 44 em diante, ele revezou o gol com outro goleiro, que eu já falei aqui, Oswaldo Baliza. E o Botafogo com grandes goleiros, você veja, o Aimoré Moreira, o Ari, que nós estamos falando aqui, e o Oswaldo Baliza jogaram seleção carioca, seleção brasileira, os 3. Como nós estávamos bem de goleiro. Bom, em 1945, o Ari ele é convocado para a seleção brasileira. Ele faz um campeonato carioca magistral, ele joga quase todas as partidas, só não joga uma partida, que ele estava com o braço engessado, ficou engessado poucos dias e já voltou a jogar. Nessa partida joga o Oswaldo, que ele estava com o braço engessado, e ele vai. Então ele fez muito sucesso, foi muito sucesso nesse campeonato, chamou muita atenção e foi convocado. E aí ele estreia exatamente na segunda partida da Copa Roca. O Brasil havia perdido a primeira partida, ele vence a segunda partida com ele em campo, a partida de desempate também vence, e ele é campeão com a seleção da Copa Roca. Em seguida vem a Taça Rio Branco, e o Brasil acaba perdendo a taça para o Uruguai. E logo na sequência, iníciozinho de 46, vem o campeonato sul-americano, né, a atual Copa América, onde ele, Ari, continua sendo titular. E o Brasil faz uma campanha boa, chega à última rodada para decidir com a Argentina. O Brasil havia vencido a Bolívia, o Uruguai, empatou com o Paraguai e venceu o Chile. E aí veio a partida com a Argentina, e ele estava sentindo exatamente o quê? Aquele braço. Ele estava sentindo essa contusão antiga, e aí acaba que ficou aquela dúvida a semana inteira se ele ia jogar ou não, e ele acaba não jogando. E o goleiro da seleção é o Luiz Borracha. Esse jogo foi uma verdadeira batalha campal. O Brasil perde o jogo, perde o título, fica com o vice-campeonato. Isso em
46. Então, o Ari, ele, na sua carreira, jogou essas 8 partidas pela seleção brasileira e depois ele fica no Botafogo até 1950, quando ele ruma para o futebol colombiano. Ele vai jogar no Atlético Júnior, que é o atual Júnior Barranquilla, né? Ele fica lá até 1952 e depois ele volta para o Brasil. Ele vai jogar no Bom Sucesso. Ele fica aqui jogando no Bom Sucesso o campeonato de 52, 53 e 54. Disputa o torneio início e o Campeonato Carioca pelo Bom Sucesso. E ali ele conquista 2 títulos pelo Bom Sucesso. 2 torneios, um em Araguari, Minas Gerais, outro também em Juiz de Fora, Minas Gerais. Lembrando que pelo Botafogo, ele conquistou o campeonato de reserva aspirante em 44. Ele chegou a jogar pelo time e tem esse título, sendo essa categoria, né? Épocas eram chamadas de reserva, aspirante, e ele tem essa conquista pelo Botafogo. Mas vamos voltar aqui. Então, ele está no Bom Sucesso agora. Ele encerra a sua carreira no Bom Sucesso, em 54, mas antes de encerrar a carreira, ele foi agraciado com o prêmio Belfort Duarte. Ele recebeu o diploma de Belfort Duarte, que seria o quê? Jogador... Critérios variaram de tempo em tempo. Né? Quando ele recebeu, o critério era 80 partidas sem ter advertência ou 4 anos sem ter advertência em campo. E aí ele recebeu esse prêmio Belfort Duarte. Isso no ano de 54, quando ele encerrou a carreira. E em 1958, no dia 7 de março de 1958, com 39 anos, novo, o Ari faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Uma perda, né? Porque muito jovem ainda, tinha muita vida pela frente, e fica na nossa memória, e fica, para quem não conhece, passou a conhecer agora, o grande goleiro que foi Ari Nogueira César, Ari Gaguinho, Ari Fanho, goleiraço, que defendeu as cores do Coritiba, o nosso Botafogo, Júnior Barranquilla, Bom Sucesso, as seleções paranaense, carioca e brasileira. E agora eu vou chamar o nosso Marcelão. Agora sim. Agora sim a máquina do tempo funcionou, porque eu vim e ela não veio. Eu não sei como eu consegui chegar aqui. Aí tá lá, desculpa. Boa. Alguém pirateou a minha máquina do tempo nesse intervalo de tempo aí. Bom, eu vou falar sobre um outro grande goleiro do Botafogo, um pouco mais para cá, Wendel. Wendel Lucena Ramalho, um grande goleiro do Botafogo. Ele era de Pernambuco, era do Recife, e veio para o juvenil do Botafogo em 66. Estreou no meio do campeonato, mais ou menos no meio, dia 22 de maio contra o Campo Grande, o Botafogo ganhou 6-0. Bom, o Wendel jogou 15 partidas. Faltavam 16 quando ele chegou para jogar contra o Campo Grande, mas numa ele se machucou e não jogou. Nesses 15 jogos que ele atuou no gol, ele tomou 5 gols. Com um detalhe: os últimos 4 foram nos 2 últimos jogos. No penúltimo jogo foi 2-2 com o Vasco, lá em São Januário. E aí o Botafogo, com esse empate 2-2, já foi campeão juvenil de 66. E aí o último jogo, jogou em João Severiano com o Flamengo, já campeão, perdeu 2-0. Então o Wendel tomou 4 desses 5 gols
em 15 jogos. No início de 67, ainda foi campeão do torneio início de juvenis. Então já começou campeão carioca e campeão do torneio início. Continuou em 67, no juvenil. Em 68 foi promovido aos profissionais. Agora, em 68 tinha o goleiraço Manga e o Cal, que já era um goleiro bem formado e tal. Não tinha muito espaço para o Wendel ainda. Embora ele, já em junho de 68, ele entrou no lugar do Cal, num amistoso já severiano, foi 2-2 da Guanabara, na época, né? Da Estátua Guanabara. E ele estreou bem, segundo os jornais. Né? Depois teve um amistoso em setembro contra o Goiânia lá, que ele jogou como titular, um time assim mais ou menos. E o primeiro jogo oficial que o Wendel participou foi a decisão da Taça Guanabara de 68, aquele jogo extra contra o Flamengo, que o Flamengo deu volta olímpica, depois perdeu com bom sucesso, teve que desempatar o Guanabara com o Botafogo. A gente ganhou de 4-1. Bom, o Wendel aí entrou no finalzinho do jogo, já estava 4-1 no lugar do Cal, né, que estava no gol. Bom, mas em 69, ele foi relacionado para uma excursão ao México, no início do ano. O que aconteceu? Numa jogada como o Roberto, no treino, ele fraturou a mão e ficou muitos meses sem jogar. E aí, o que o Botafogo fez? Dada a gravidade da contusão do Wendel, ele contratou um bom goleiro, muito bom goleiro, o Birajara Mota, veio do Bangu, e era um goleiro que tinha passagem na seleção brasileira e o escambau. Então ele ficou meio sem espaço em 69. Já em 70, vou com o Birajara Mota e o Cal, ele foi disputar o campeonato de aspirantes, né? Os aspirantes eram uma espécie de reserva com garotos que estavam subindo do juvenil, ou que até mesmo jogavam ainda no juvenil. O Wendel disputou esse campeonato de aspirante de 70. Quando chegou a 71, que aí o Birajara Mota já era titular absoluto do Botafogo, daquele timaço do Botafogo, né? O Wendel até participou de alguns amistosos, né? Entrava no lugar do Birajara, entrava no lugar do Cal, foi titular em um, lá contra o Tupi, em Minas Gerais. E no próprio campeonato da Taça Guanabara, o Wendel jogou, ele entrou na vitória contra o Flamengo, de 1-0, entrou no lugar do Birajara, e depois disputou um amistoso com o Bangu, amistoso lá. E os 2 últimos jogos da Taça Guanabara, ele jogou como titular. A vitória contra o Fluminense de 1-0 e uma derrota para o América de 2-1. E no Campeonato Nacional, também jogou 2 partidas como titular, em 71. Um empate 3-3 com o Palmeiras aqui, no Rio. E o último jogo do campeonato, a gente precisava golear o Atlético Mineiro, 19 de dezembro. O Atlético Mineiro acabou ganhando de 1-0 e foi o primeiro campeão nacional, o campeonato nacional. Né? Bom, mas a partir de 72 não deu outra. Depois de tanto tempo, com essas chances todas, poucas chances, né? O Wendel, o goleiro da camisa amarela, virou titular absoluto do Botafogo em 1972. Foi vice-campeão brasileiro, né? Aquele empate 0-0 com o Palmeiras lá. Fez ótimas atuações no campeonato estadual, campeonato nacional, e começou uma subida assim, meio meteórica, porque em 73 ele já foi convocado para a seleção brasileira. E em 74, de novo, só que ele era titular da seleção às vésperas da Copa do Mundo de 74. O azar do Wendel de não ser o 4º jogador do Botafogo na seleção, na Copa de 74, ou o 5º, né?
porque o Carbone estava na seleção, chegou a ser titular durante alguns jogos, e o Zagallo queria o Clodoaldo estava machucado, tentou o Clodoaldo, cortou o Carbone, né? Tentou o Clodoaldo, não deu o Clodoaldo, sentiu muito no amistoso, teve que ser cortado, e o Zagallo não chamou o Carbone de novo. Então, o Botafogo teria o Wendel, Carbone, Dirceu, Jairzinho e Marinho Chagas, né? Seriam 5 na seleção, ficou com 3. O Wendel se machucou, o Carbone não foi reconvocado. Bom, mas aí vai e vem o Zagallo, o Zagallo era o técnico do Botafogo em 75. O Wendel tem atuações assim, maravilhosas. Tem até uma história curiosa que o Botafogo foi escolhido para... O Narral já contou isso, para inaugurar 2 estádios na Paraíba, um em João Pessoa e outro em Campina Grande. E o jogo de João Pessoa teve um pipoco lá no refletor, não sei, foi um pipoco que aconteceu, um barulho, uma explosão, e alguém gritou que o estádio estava desabando, foi uma tragédia, muita gente ferida, e o Wendel, vou mostrar a foto depois, ele carrega um torcedor no colo, né? Ajuda a retirar torcedores feridos no incidente. Bom, em 76, foi o último ano do Wendel no Botafogo. Infelizmente. Pelo menos para mim. Né? Chegou em 76, em julho, ele se machuca de novo, tem uma recuperação longa, só volta em setembro. E aí o Botafogo, o Birajara Mota já tinha saído, já há muito tempo, né? E o Botafogo contrata outro Birajara, que havia sido do Flamengo, Birajara Alcântara, que inclusive estava naquela final dos 4-1 na Taça Guanabara, onde o Wendel entrou no final do jogo. E com essa contusão do Wendel, né, o Birajara Alcântara foi ganhando espaço. Quando volta em outubro, o Wendel se machuca de novo. E aí o Birajara Alcântara vira titular de uma vez. O Botafogo dá licença para o Wendel se recuperar fisicamente, né, recuperar a forma e tal, mas o Wendel já estava meio insatisfeito, querendo sair do Botafogo. E no final do ano de 76, não foi a uma excursão que o Botafogo fez no norte do país, disputou aquele torneio meio Braga, Remo, Nacional, etc. E querendo sair do Botafogo. Mas ainda em 77, ele ainda joga 4 amistosos, no iníciozinho de 77, pelo Botafogo. E a última partida que o Wendel fez pelo Botafogo foi um amistoso contra o Vasco, que foi titular, e nós perdemos de 4-3. Daí ele foi para o Fluminense. Assim como o Marinho Chagas também foi, naqueles troca-trocas que o Horta fazia, o Francisco Horta, presidente do Fluminense, né, tal. O Marinho Chagas foi para lá e vieram Paulo César Caju, de volta para o Botafogo, Gil, ponta direita, maior ponta direita do Brasil, é o Gil, Rodrigues Neto, lateral esquerdo, e Gil e Rodrigues Neto foram à Copa de 78. Ali, em 77, começou a se formar o famoso time do Camburão, com o Birajara Alcântara, Perivaldo, Renê, Rodrigues Neto, Paulo César, Manfrini, Mário Sérgio, que tinha vindo em 76, Dé, era chamado de time do Camburão. Eu não sei por quê, mas era chamado. Então, a partir de 77, o Wendel deixou de ser goleiro do Botafogo, deixando assim saudades em muitos torcedores. Agora, o Wendel ainda teve a passagem pela seleção, mas não como jogador. Como preparador de goleiros, ele foi às Copas de 94, 98 e 2006. O Wendel faleceu aos 74 em 2020, nos deixando
uma saudade imensa. Eu não poderia deixar de falar desse cara, que realmente eu vi fazer grandes atuações no Botafogo. Grandes. Aliás, a torcida do Botafogo, que estava viva nessa época, claro, viu quem foi o Wendel. Marcado assim por várias contusões importantes, em oportunidades que ele tinha, né? Por exemplo, no início de 69, ele se machuca quando vai a uma excursão do México, né? Com o lance do Roberto, que eu falei. E aí ele não consegue ser titular, passa meses sem jogar. O mesmo azar ele deu na Copa de 64, que ele era o titular nos amistosos, ia para a Copa, sem dúvida, como titular, e se machuca antes da Copa. Era um cara que poderia ter ido muito mais longe, não foi e merecia ir. Viva o Wendel, viva o goleiro da camisa amarela, o grande ídolo da torcida do Botafogo. Um abraço para todos. Show de bola, caramba. O Marcelo traz um jogador que eu vou falar sobre isso na resenha, que eu nunca tive ídolo no futebol, assim, realmente não tive. Eu tinha admiração, gostava e tal, mas ídolo, assim, eu acho meio forte. Mas o Wendel foi o primeiro jogador que a minha memória afetiva traz. Eu gostava demais do Wendel, cara. Tanto que quando a gente pensou nos goleiros, eu falei, não vou falar sobre o Wendel, porque é memória afetiva de cabo a rabo. Então, falei, cara, deixa eu pegar os caras lá de trás, que eu não tenho vínculo afetivo nenhum. Mas, cara, que maneiro ouvir, relembrar as histórias do Wendel. O Ari, Gaguinho, Fanho, você faz a escolha, você pode escolher à vontade aí. Eu trago o Vitor. A gente vai complementar na resenha. Porque a resenha a gente vai trocar as informações aqui, tem muita coisa que nós não dá tempo para a gente falar. Aquele papo que não é furado, né, Marcelo? Isso. Então, rapaziada, se você curtiu o vídeo, pô, meu irmão, vai lá, mete aquele like esperto. Se você não é inscrito, se inscreva, né, ô safardana? Se você não curtiu o vídeo, dá o like assim mesmo, pô. Vai te custar alguma coisa? Vai ajudar a gente para caramba a, de repente, melhorar aquela coisa toda, né? Dar sugestões, novas ideias sobre novos jogadores, jogos, assuntos, enfim. Vamos fazer juntos essa trajetória, beleza, galera? Botafogo História, hein? Ontem, hoje, para sempre. Marcelo, é contigo agora, garoto. Tá vendo o sininho lá embaixo? Aperta ele, tá? Não vai apertar no vídeo que não adianta nada, é lá embaixo. Tá? Para se inscrever no canal e receber as nossas grandes novidades antigas. Isso. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Olha, segunda-feira, hein? Live toda segunda. Bota na agenda, bota no celular, prega na geladeira. Segunda-feira, 19 horas, live. A gente fala sobre uma pá de coisas, assuntos contemporâneos sobre o Botafogo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem bem.